Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo mais uma vez este shiur, esse estudo que aqui estamos disponibilizando para todos em nome de Yeshua, o Mashiach. Hoje nós iremos dar continuidade ao Sefer, livro de Shoftim, Juízes, né? Juízes. Nós lemos no Shabat passado a respeito de que o Eterno enviou um juiz, né? No início do livro de Juízes, de Shoftim, e o Eterno depois enviou um libertador e um salvador, homens que foram líderes, né? Eles foram líderes ali do povo de Israel após a morte de Yehoshua e a morte de Moshe. Bem, hoje nós iremos dar continuidade e analisarmos a respeito desses assuntos que são extraordinários. Esse assunto que nos traz uma exatidão muito grande a respeito da palavra do Eterno. Como eu sempre disse e digo e repito, é necessário nós estudarmos os livros dos profetas, estudarmos as escrituras, estudarmos um contexto inteiro histórico a respeito das escrituras, para que possamos entender, para que possamos compreender o real sentido da história do nosso povo. Vejam só, se nós somos se nós somos israelitas enxertados na oliveira, se somos israelitas enxertados, se consideramos assim, é necessário nós compreendermos o contexto e o texto da vida do nosso povo, para que possamos entender. Se eu me considero um israelita, é necessário eu compreender todo o contexto das Escrituras, para que eu possa entender o que realmente o Eterno queria do povo dele. E as leis concernentes, que é chamada de mitzvot, dadas para o povo, para que o povo viesse a obedecer o Eterno. Mas hoje nós vemos uma classe, ou a maioria de muitas pessoas, que se simpatizam com o judaísmo tradicional, o judaísmo ortodoxo, o judaísmo A, o judaísmo B, mas elas não conhecem as escrituras. Conhecem e têm a informação de vários textos judaicos, de vários arquivos, livros, PDF e etc., vídeos e etc., sobre o judaísmo, mas as escrituras, a maioria as pessoas desconhecem. E é por isso que estamos trazendo aqui este estudo, esses estudos em áudio, em podcast aqui, uma maneira de disponibilizarmos aqui áudios, né, para que as pessoas possam ouvir e compreender melhor, né, de acordo com a análise da psicologia. O áudio, quando ele é captado e escutado e entendido, ele se absorve melhor do que imagens. Embora imagens trabalham também de forma didática, mas eu gosto mais de disponibilizar aqui os áudios, tá? Por isso que você vê aí vídeos em áudios, tanto na página do Facebook, como no YouTube, né? Mais tarde nós iremos
postar esse vídeo no YouTube. Shabbat Shalom a todos que estão adentrando a live, que o Eterno possa abençoar. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Juízes, Softim, Juízes, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Gostaria de enfatizar que todos os Shabat, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui disponível para publicarmos, lermos e comentarmos a respeito de cada texto, de cada leitura, né? Principalmente de cada livro. Geralmente todos os Shabat nós lemos 3 capítulos e esses 3 capítulos nós estudamos e analisamos. Gostaria de agradecer pelo carinho que muitos estão tendo em nos enviar e-mails, comentários, via WhatsApp, pessoas agradecendo muito pelas palavras, pela a gratidão de nós estarmos disponibilizando os estudos em áudio, que o Eterno possa abençoar. Gostaria de agradecer muito ao Moré Fábio Pires, que tem nos ajudado na publicação, que também ele realiza todos os domingos a live através do seu canal, da sua página ali no Instagram, que é Fábio73book, tá? Se você quiser acompanhar também todos os domingos, lá nós realizamos alguns estudos, perguntas e etc. Tá bom? Todos os domingos nós estamos lá no Instagram a partir das 10 horas também, tá? Nós temos o site que é judaísmo, www.judaismonazarenosp.org. Lá você pode, tem vários arquivos, tem muitos livros lá que você pode baixar, que você pode ler, que você pode analisar cada texto que ali é publicado. Tem os vídeos também. Shabbat Shalom, Onilda, que o Eterno possa abençoar você. No site, no blog, né, que na realidade é um blog, mas nós chamamos de site por causa do www. Então, lá também tem a página onde você pode fazer a sua tzedakah, a sua ajuda através do PayPal, né? Uma forma segura de você fazer a sua contribuição, caso você queira. Você pode fazer por livre e espontânea vontade. Isso serve para ajudar muita gente. Nós atendemos aqui algumas pessoas, principalmente na comunidade. Nós atendemos pessoas que estão precisando, e nós temos aqui recebido ajuda de pessoas que estão em outros estados, que estão nos ajudando. Essas ajudas foram transferidas para pessoas necessitadas. Que o Eterno possa abençoar grandiosamente a todos. Caso você queira fazer, mas eu não tenho conta no PayPal, você pode mandar uma mensagem, lá tem um WhatsApp, e-mail, você queira fazer uma doação, fique à vontade, tá? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua, o Mashiach. Nós temos também o canal no YouTube, que é Judaísmo Nazareno SP. Você pode encontrar como Beit Netzer Efrai. Lá você tem muitos vídeos. Nós temos 3 canais no YouTube, só para deixar bem claro. Nós temos o canal que é o mais antigo, que é desde 2009, tá? Esse é o mais antigo. Nós temos 12.700 inscritos, tá? Mais de 2.500.000 visualizações, né? Esse é o mais antigo. E nós temos o atual, né? Que nós temos o que acho que 4, 5 anos, eu não vi ainda a data. Nós temos 2.700 pessoas inscritas e quase 1 milhão de visualizações. Bem, e nós temos um novo também, que é Judaísmo Nazareno SP, que estamos começando agora, esse novo.
acho que tem 2, 3 meses, por aí. E nós temos o outro blog, que é www. Na realidade, esse você não precisa colocar www. Você pode pôr judaísmo-nazareno-sp.wordpress.com só, não tem .br. E nós temos o nosso e-mail, judaísmo-nazareno-sp.gmail, tá bom? Então, são esses os canais e sem falar de outros, nós estamos também no Twitter, tá? Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Pinterest, você também pode acompanhar e ver tudo por lá, fotos e etc. Tá certo? Vamos dar continuidade em nome de Yeshua, a leitura de Shoftim Juízes, capítulo 4. Diz o seguinte: depois da morte de Ehud, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Adonai. Ehud, ele é o Salvador, não é isso? Ele é o Salvador, que o Eterno levantou um Salvador. Ele era canhoto, quer dizer, um libertador, que ele era canhoto. Primeiro foi um rei, e depois foi um salvador, e depois um libertador chamado Ehud, um canhoto, tá? Por isso Adonai entregou-os nas mãos do Iavim, rei de Kenanim. Ele governava na cidade de Ator. O nome do comandante do seu exército era Sisra, que vivia em Oroset Hagoim. O povo de Israel clamou a Adonai porque Iavim tinha 900 carruagens de ferro e por 20 anos oprimiu cruelmente o povo de Israel. Naquele tempo, Devorar, mulher e profetisa, que é a Débora, né, na tradução portuguesa, Devorar, esposa de Labidot, era juíza em Israel. Uma mulher juíza em Israel. Ela costumava sentar-se sobre a palmeira de Devorar, entre Ramá e Bet-El, nas montanhas de Efraim. E o povo de Israel vinha a ela para ser julgado. Ou seja, uma mulher que tinha um conhecimento um conhecimento de julgar, né? Entender, compreender, julgar a boa causa, né? Fazer justiça. E o povo de Israel estava indo até ela, né? Para executar julgamentos. Devorá enviou Baraque, o filho de Avinoam de Kedesh, a Naphtali. Ele disse: Adonai deu a você a seguinte ordem: vá, marche até o monte Tavor e tome com você 10.000 homens dentre o povo de Naphtali e Zevulon, e provocarei Sisara, o comandante do exército do Iavim, para encontrar-se com você no rio Quishon, com tropas e carros, e eu os entregarei em suas mãos. Baraque respondeu a Devorá: se você for comigo, eu irei, mas se não for comigo, não irei. Ela replicou: sim, eu irei com você de boa vontade, mas a sua forma de agir não trará nenhuma honra, pois Adonai entregará Sisara nas mãos de uma mulher. Então Devorá levantou-se e foi com Baraque em Kedesh. Baraque convocou Zevulon e Naphtali para virem a Kedesh. 10.000 homens o seguiram e Devorá foi com eles. Ora, Hever, o Quenim, tinha se separado do resto do Caim, os descendentes de Ovav, o sogro de Moshe. Ele tinha armado sua tenda próxima aos cavalos de Tsaanamim, que fica próximo a Kedesh. Sisara foi informado de que Balaque, o filho de Avinoam, tinha ido ao monte Tavor. Então Sisara reuniu suas carruagens, todas as 900 carruagens de ferro e todas as tropas que tinham com ele, de Haroshet Hagoim até o rio Quishon. Então Devorá disse a Balaque: vá,
Este é o dia em que Adonai entregará Sisara em suas mãos. Adonai vai adiante de você. Baraque desceu do monte Tavor, seguindo por 10.000 homens, e Adonai derrotou Sisara, todos os seus carros, todos os seus exércitos, que ficaram em pânico diante da espada de Baraque. Então Sisara desceu de sua carruagem e fugiu a pé. Baraque, porém, perseguiu a carruagem e o exército por todo o caminho até Haroeshet-Hagoim. Todo o exército de Sisara foi morto. A espada não restou nenhum homem. Sisara, porém, correu a pé até a tenda de Iael, esposa de Revé, o Queini, porque havia paz entre Iavim, o rei de Atzor, e a família de Revé, o Queim. Iael saiu para se encontrar com Sisara e lhe disse: entre, meu senhor, fique aqui comigo, não tenha medo. Então ele foi com ela à sua tenda e ela cobriu com uma manta. Ele disse a ela: estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Ela abriu um odre feito com pele de cabrito e que continha leite, deu a beber a ele um pouco de leite e cobriu novamente. Ele disse a ela: fique na entrada da tenda, e se qualquer pessoa perguntar se há alguém aqui, diga não. Quando, porém, Sisara estava dormindo profundamente, Iael, a esposa de Revé, tomou em suas mãos uma estaca de tenda e um martelo. Esgueirou-se silenciosamente até Sisara e cravou a estaca da tenda em sua têmpora direita até o chão. Assim ele morreu antes de despertar. Então, perseguindo Baraque a Sisara, Iael saiu-lhe ao encontro e lhe disse: venha, eu mostrarei a você o homem que está procurando. Ele foi até a tenda de Iael, e ali estava Sisara, morto, com uma estaca da tenda atravessada em sua têmpora. Assim, naquele dia, Deus derrotou Iavim, o rei do Quenani, na presença do povo de Israel. A mão do povo de Israel voltou-se de forma cada vez mais dura contra Iavim, rei do Quenani, até que eles tivessem destruído completamente Iavim, rei do Quenani. Naquele dia, Devorá e Baraque, o filho de Avinoam, cantaram esta canção. Quando os chefes de Israel se consagram e o povo é voluntário, todos devem louvar Adonai. Ouçam, reis, ouçam, príncipes, eu cantarei Adonai, eu cantarei louvores a Adonai, o Elohim de Israel. Adonai, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu e o céu se agitou. Sim, as nuvens se derramaram em torrentes, as montanhas se derreteram na presença de Adonai. No Sinai, diante de Adonai, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Iael, as principais estradas estavam desertas, os viajantes andavam por caminhos secretos. Os governantes se quedaram em Israel. Eles se quedaram até que você, Devorá, se levantou como mãe em Israel. Veja, ela já tinha avisado a Balaque que se ela fosse com ele, a glória seria dela, e não de Balaque, mas sim dela. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Iael, as principais estradas estavam desertas. Por isso aqui ela foi considerada mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses quando a guerra estava em seus portões. Havia um escudo ou lança que fosse visto entre os 40.000 homens de Israel? Meu coração vai com os chefes de Israel e com aqueles dentre o povo que são voluntários. Todos vocês bendigam a Adonai. Vocês que cavalgam junto brancos, jumentos brancos que se assentam em tapetes confortáveis, e vocês que caminham pela estrada, falem sobre isso. Mais alto do que o som dos arqueiros nos bebedouros, irão eles soar enquanto recitam as justas obras de Adonai.
os justos feitos de seus governantes em Israel. Então o povo de Adonai desceu em marcha aos portões. Desperte, desperte, Devorá. Desperte, desperte, irrompa em canções. Levante-se, Balaque, conduza seus prisioneiros filhos de Avinoam. Então os restantes dos nobres desceu em marcha, e o povo de Adonai desceu a mim em marcha, como guerreiros de Efraim. Vieram os que são da raiz de Amaleque atrás dele. Estavam Biamim com seus povos. De Maquiri desceram os comandantes em marcha, e de Zebulon aqueles que deitam a posição de chefes. Os principais de Isacar foram com Devorá. Itsacar, juntamente com Balaque, avançaram apressadamente atrás dele no vale, entre as divisões de Reuve. Eles tomaram grandes decisões em seus corações, mas por que você permanece no curral das ovelhas, a ouvir a flauta do pastor tocando para o rebanho? Entre as divisões de Reuve houve grande inquietação. Gilgad habita além do Iade. Dan, porque ele permanece próximo aos navios? Axé se estabeleceu na orla do mar, permanecendo próximo das suas baias. O povo de Zebulon arriscou sua vida, assim como Naftali, nas alturas abertas. Vieram os reis, eles lutaram sim. Os reis do Quenani lutaram em Tanak, junto às águas de Meguido, mas eles não tomaram o espólio de prata. Veja, isso é um cântico que Devorá cantou após a derrota, após derrotar o povo do Quenani, os cananeus, ou os cananitas. Veja que isso é uma tradição bastante assim interessante, que assim que o povo de Israel atravessou o mar do Egito, o mar aonde o mar engoliu o povo do Egito, naquela situação em que Moshe passa e o oceano é aberto, né? É dividido, hein? Aí eles passam a pés enxutos. Quando eles atravessaram, houve também um cântico, houve uma canção. Também isso acontece após a morte de Moshe, junto com Yehoshua, porque havia alegria, havia muita alegria quando o Eterno executava os seus juízes, ou o seu julgamento, quando o povo de Israel também estava observando as mitzvot e obedecendo a Adonai Tsevaot. Assim havia muita alegria. Continuando, vieram os reis, eles lutaram, sim, os reis dos Quenani lutaram em Toamanak, junto às águas de Meguido, mas eles não tomaram o espólio da prata, eles tomaram desde os céus estrelas em suas órbitas. Sim, eles lutaram contra Sinsara, o rei de Quixon, os varreu, o antigo rio Quixon. A minha alma continua marchando com força. Então os cavalos escoicearam o chão, os poderosos coices galopando em toda velocidade. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo de Adonai. Amaldiçoe com um amargo castigo o povo que ali habita, por não ter vindo ajudar Adonai contra os guerreiros poderosos. Yael será bendita, mais do que todas as mulheres, a esposa de Revel Quenani. Veja que essa mulher foi quem matou o rei. Ele pediu água, ela deu leite, depois o cobriu, mas sabia que ele estava sendo perseguido por Devorá, e junto com o rei de Balaque. E aí continua. Yael será bendita mais do que todas as mulheres. Ela pediu água e ela lhe deu leite. Ele lhe pediu água, ela lhe deu leite. Em uma tigela elegante, ela lhe trouxe coalho. Então ela tomou a estaca da tenda em sua mão esquerda e o martelo de trabalhador em sua mão direita. Com o martelo ela golpeou Sinsara, perfurando seu crânio. Sim,
ela despedaçou e esmagou sua têmpora. Ele se prostrou aos pés dela, caiu e permaneceu assim. Ele se prostrou diante dos pés dela, ele caiu. No lugar onde se prostrou, ali ele caiu morto. A mãe de Sinsara olha pela janela, observando atentamente através da treliça, ela se admira, porque sua carruagem demora tanto a chegar, porque seus cavalos são tão lentos em retornar. As mais sábias de suas damas respondem a ela, e ela o repete consigo mesma. É claro, eles estão juntando e dividindo o espólio, uma moça, 2 moças para cada guerreiro. Para Sinsara, roupas tingidas com despojos, o saque dos coloridos mantos bordados, 2 entalhes bordados para o pescoço de cada soldado. Que pereçam assim todos os seus inimigos, Adonai, mas que aqueles que te amam sejam como o sol, avançando em sua glória. Então a terra teve descanso durante 40 anos. Olha só, isso uma mulher chamada Devorah, que é Débora em português. Ela fez com que o povo de Israel se voltasse para Adonai. Veja, aqui nós podemos entender que muitas mulheres são usadas pelo Eterno, muitas mulheres, mas a maioria são usadas pelos shedins, pelos demônios, mas uma certa minoria é usada pelo Eterno. Por quê? Porque são mulheres sérias, mulheres justas, mulheres tzadikim, justas, filhas do caminho. E na época de Yeshua, nós sabemos que havia muitas mulheres como Devorah, como Miriam, como Rebeca, como Sara, tá? Assim haverá durante toda a trajetória do povo de Israel, quer eles estejam juntos, quer eles espalhados, haverá sim mulheres que obedecerão ao Eterno. E você que está me ouvindo, mulher que está me ouvindo, você tem obedecido ao Eterno? Você tem temido ao Eterno para ser como uma mulher dessa, como Devorah? Continuando, capítulo 6. No entanto, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Adonai. Então Adonai os entregou a Midian por 7 anos. Uma outra coisa que nós temos que entender, pessoal, é que quando o povo de Israel se volta para o Eterno sempre dá um presente. O Eterno sempre dá um exemplo. O Eterno sempre os favorece em alguma coisa. Porém, quando o povo de Israel faz o que é mal, o Eterno entrega a um inimigo. Então, nós vamos olhar um pouco para a justiça de Adonai e dizer: ele é justo. Ele é justo. Ele já tinha falado isso lá em Devarim, capítulo 28, Deuteronômio. As bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência. No momento em que eu desobedeço, virá sobre mim maldições. E aí, certa vez, após o tempo das montanhas, nas cavernas, em outros lugares seguros, certa vez o povo, após o tempo da semeadura, Midian com Amaleque e outros povos a leste, atacou Israel. Esses povos estabeleceram um acampamento próximo a eles e destruíram o produto do campo em todo o caminho até Azar. Eles não deixaram nada para a sobrevivência do povo, nem das ovelhas, nem dos bois, nem dos jumentos. Isso porque eles vieram com seu gado e sua tenda, vieram com um enxame, como um gafanhoto, tanto eles quanto seus camelos eram, em número além da conta, e vieram à terra para destruí-la. Israel ficou muito desalentado por causa de Midian, e o povo de Israel clamou a Adonai. Olha só, o povo de Israel clamou a Adonai.
Quando o povo de Israel clamou a Adonai por causa de Midian, Adonai enviou um profeta que lhe disse: Adonai, o Elohim de Israel, diz: Eu trouxe do Egito, de uma vida de escravidão. Adonai enviou um profeta. Nesse momento, aqui é mencionado pela primeira vez um profeta. Isso antes de Samuel, tá? Então, Adonai enviou um profeta. Não está falando aqui até agora com o nome desse profeta. Mas ele diz: Eu libertei-os do poder dos egípcios, do povo e todos os seus opressores, e os expulsei da presença de vocês e dei a vocês a terra deles. E eu disse a vocês: Eu sou Adonai, seu Elohim. Vocês não devem temer aos deuses do Emori, em cuja terra estão habitando. Vocês, porém, não prestaram atenção àquilo que eu disse. Então o anjo de Adonai veio e sentou-se embaixo de uma árvore de pistache em Ofrá, que pertencia a Ioash. O Aviezeri, seu filho Gideon, estava debulhando o trigo em uma prensa de uvas para comê-lo. Lembra de Gideão? Então, Gideon estava debulhando o trigo em uma prensa de uva para escondê-lo de Midian. O anjo de Adonai apareceu a ele e lhe disse: Você, valente herói, Adonai está com você. Desculpe-me, Senhor, respondeu Gideon, mas se Adonai está conosco, então por que nos está acontecendo tudo isso? Essa é a pergunta de uma pessoa que não tem a informação, tá? Existem muitas pessoas desinformadas achando que o judeu cumpre Torá. Tem muita gente que vê na internet muitos judeus, rabinos e etc. e dão muito crédito a eles, só que são pessoas que não obedecem Torá. Aí você diz: como assim eles não obedecem Torá? Veja, não adianta você ler a Torá se você não obedecer. Lá fora, entre quatro paredes, ou nos lugares aonde eles estão sozinhos, eles cometem coisas terríveis, tá? Os próprios rabinos deles falam sobre isso, ok? Nós já vemos muito isso. Eu não estou falando isso para desmerecê-lo ou atacá-los. Eu estou falando isso do erro que eles cometem. E às vezes tem muita gente dando crédito a isso e achando que está tudo bem. É o caso de Gideon. Gideon falou: olha, se o Senhor está conosco, perdoe-me. Pediu perdão primeiro. Por que nos sobreveio tudo isso? Poxa, se você é uma pessoa que está atualizada, tem informações dos pecados do nosso povo, tem informações de tudo aquilo que o nosso povo tem cometido, jamais você faria uma pergunta dessa. Pelo contrário, seria dizer: infelizmente o povo de Israel tem pecado. Mas ele fez isso justamente porque era uma pessoa que estava desinformada, mas sabia que Adonai era com o povo de Israel, caso o povo aceitasse ou obedecesse. Aí ele diz: onde estão os milagres sobre os quais nossos antepassados nos contaram quando disseram: não nos trouxe Adonai do Egito? Pois agora Adonai nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midian. Adonai voltou-se para ele e disse: vá com a sua força e salve Israel das mãos do Midianita. Não os enviei eu? Salve Israel. Gideão, porém, lhe respondeu: perdoe-me, meu senhor, mas o que sou eu para salvar Israel? Pois minha família é a mais insignificante de Manassés. Olha só, mais insignificante de Manassés.
Isso aqui mostra claramente que era uma pessoa simples, que eram pessoas humildes. E o que nós entendemos com isso? Nós entendemos com isso que o Eterno sempre irá levantar pessoas simples e humildes para salvar Israel, ou para salvar um filho dele mesmo. Veja que isso é extraordinário. Isso nos faz entender que é necessário nós vivermos de maneira simples e humilde. E eu sou o membro mais jovem da casa de meu pai. Adonai lhe disse: porque eu estarei com você, derrotará Midian tão facilmente como se eles fosse apenas um homem. Gideon replicou: se realmente o Senhor me estiver favorecendo, não se importaria de me dar um sinal de que é realmente o Senhor que está falando comigo? Uma coisa ele lembrou, que é necessário você provar se realmente não é um demônio, que o demônio, Hassatan, ele se materializa em anjo de luz, tá, pessoal? Então ele pediu uma prova, isso não é errado. Se realmente o Senhor é comigo, né? Por favor, não me deixe até que vá e retorne com outra oferta. Aí ele falou assim: dê-me um sinal de que realmente o Senhor está falando comigo. Por favor, não me deixe até que eu vá e retorne com uma oferta e a apresente ao Senhor. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão foi para casa, cozinhou um cabrito novo e fez matzot com uma efa de farinha. Colocou a carne em uma cesta e o caldo em um pote. Trouxe ao anjo sobre a árvore de pistache e os apresentou a ele. O anjo de Deus disse a Gideão: tome a carne e os matzot, coloque-os sobre esta pedra e derrame o caldo. E Gideão assim fez. Então o anjo de Adonai estendeu a vara que tinha em suas mãos, tocou a comida e os matzot, e a rocha acendeu-se em um fogo que queimou a comida e os matzot. Então, diante dos seus olhos, o anjo de Adonai desapareceu. Gideon concluiu que aquele era o anjo de Adonai e disse: oh, não, meu senhor Adonai, eu vi o anjo de Adonai face a face. Adonai, porém, o tranquilizou com Shalom. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu ali um altar a Adonai e chamou Adonai Shalom. Até hoje, esse altar permanece em Ofrá dos Aviezeri. Naquela mesma noite, Adonai disse a Gideão: separe o novilho do rebanho de seu pai e também de outro novilho e de 7 anos. Destrua o altar de Baal que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado que está junto a ele e construa um altar adequado a Adonai, seu Elohim, no topo desta elevação. Então tome o segundo novilho e a oferta como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado que você cortou. Gideon tomou 10 de seus servos e fez o que Adonai lhes tinha ordenado. Com medo dos homens da família de seu pai e dos homens da cidade, fez tudo isso à noite, não durante o dia. Quando os homens da cidade subiram, na manhã seguinte o altar de Baal estava destruído. O poste sagrado estava cortado e o segundo novilho estava queimando como oferta sobre o altar recém-construído. Eles perguntaram uns aos outros: quem poderia ter feito isso? E após investigarem, concluíram que era Gideão, o filho de Joash, tinha feito aquilo. Traga seu filho, os homens da cidade ordenaram a Joash, porque ele deve morrer, já que destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado próximo a ele. Joash, porém, disse àqueles que se aglomeraram ao redor dele: vocês estão defendendo Baal, não estão? Será trabalho de vocês salvá-lo? Qualquer que defender Baal será morto antes de amanhecer. Se ele é Deus, deixe que ele se defenda a si mesmo. Afinal de contas, alguém destruiu seu altar. Assim, naquele dia foi dado a Gideon o nome
de Jerubaal, desde que Baal se defenda. Porque eles disseram, desde que Baal dispute com ele, uma vez que ele destruiu seu altar. Enquanto isso, Midian, Amaleque, o povo e os outros povos do leste reuniram os seus exércitos e cruzaram Iade e acamparam no vale de Itzereel. Mas o espírito de Adonai apoderou-se de Gideon. Ele tocou o alerta do shofar e Aviezer o seguiu. Ele enviou mensageiros por toda Manassés e eles também se juntaram. E ele enviou ainda mensageiro a Asher, Zebulon, Naftali, e eles vieram para se ajuntar a ele. Gideon disse a Deus: se tu irás salvar Israel por meu intermédio, como disseste que faria, então que seja assim. Colocarei um velo de lã sobre o chão batido. Se houver orvalho somente sobre o velo, enquanto todo o solo estiver molhado, ficarei convencido que tu salvarás Israel por meu intermédio, como disseste que faria. Isso aconteceu. Ele se levantou de manhã bem cedo, torceu a lã, e o orvalho que dela caiu encheu a botija de água. Entretanto, Gideão disse a Deus: não te ires comigo, porque te peço ainda mais uma coisa. Por favor, deixe-me fazer mais um teste. Dessa vez, que fique seco apenas o novelo, com orvalho em todo o solo. E foi isso que Deus fez naquela noite. Apenas o velo permaneceu seco, mesmo havendo orvalho em todo o solo. Veja, Gideon, ele era um homem que ele pedia provas. Apesar de estar desinformado sobre os pecados de Israel, né? Ele pedia sinais ao Eterno. E tanto é que ele vinha com uma petição de dizer: me perdoe, ser mais, né, intrometido, digamos assim, de ficar querendo prová-lo. E isso mostra que nós não devemos acreditar em qualquer coisa. Ou seja, tem muitas pessoas que vão para essas igrejas e lá se levanta um indivíduo e começa a dizer que está profetizando a vida daquela pessoa. Disse Shaul, Paulo, por isso que eu falo, as pessoas desinformadas das Escrituras sempre serão prisioneiras da heresia, sempre serão prisioneiras de achismos, prisioneiras da ignorância, prisioneiras de tudo que os homens fizerem para escravizá-las, lógico. Sempre serão. Se você for um desinformado das Escrituras, você sempre será presa, sempre será uma pessoa que se tornará presa das heresias. E isso o Eterno tem nos ensinado através das Escrituras. E Shaul disse: irmãos, não confie em qualquer espírito, antes provai-os se eles procedem de Deus, se eles procedem do Eterno. É necessário nós provarmos o Espírito, os Espíritos. Eu costumo dizer e repito e falo mais uma vez, que tem muita gente que é curiosa das Escrituras, ou curiosa do judaísmo, curiosa de estudos, mas são desinformadas das Escrituras. Elas são curiosas, elas querem entender apenas um versículo, elas querem ler apenas um versículo, colocando versículos ou um texto, como o Salmo 91, atribuído a Davi e não a mais ninguém. Foi Davi quem falou aquilo, não foi você, não foi eu, não foi outras pessoas. É lógico que quem confia no Eterno não passará pelo vale, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum. Mas quem é essa pessoa? Não é qualquer um, meu amigo. Não é qualquer um, minha irmã e meu irmão. É aquele que obedece ao Eterno. Não é apenas eu romantizado com a informação,
eu colocar o Salmo 91 num quadro, ou deixar a minha Bíblia aberta na minha estante, ou na minha cabeceira, ou no meu hacker, colocar ela aberta no Salmo 23. Isso não vai trazer resultados para a minha vida. O que vai trazer resultados para a minha vida é a techuvá verdadeira, que é a mudança interior. Nós temos dito, e enfatizamos isso, que durante todo o período do povo de Israel, vou repetir, durante todo o período de gerações em gerações do povo de Israel, 90% do povo de Israel pecou. 90% do povo de Israel fez o que era errado diante dos olhos de Adonai. Os 10% foram dias e anos que eles ficaram na Shalom. Por quê? Porque obedeceram ao Eterno. Mas os outros, 90%, só desobedecendo. E é por isso que Yeshua chega no cenário a qual ele encontra, aonde o judaísmo farisaico estava corrompido, os levitas estavam corrompidos, né? Os saduceus, os fariseus, não eram todos, mas a maioria, os líderes, os religiosos, não é à toa que colocaram Herodes sobre o rei de Judá. Ele era rei de Judá. Quem era Herodes? Um gentil. Vejam que sempre o povo de Israel está fazendo aliança. O povo de Israel, na época de Yeshua, antes de Yeshua chegar, o povo de Israel estava fazendo aliança com Herodes. Olha que coisa assustadora. Isso ninguém fala. Isso ninguém diz, ninguém está nas redes sociais para falar sobre isso. Por quê? Porque isso vai desmerecer o povo judeu. Não é nem desmerecer, mas isso vai mostrar a realidade do que o nosso povo viveu. Nós não podemos esconder os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas que cometemos no passado. As Escrituras são claras em falar sobre isso. Nós não podemos esconder os nossos erros, mas eles escondem de uma forma sutil, para que eles venham ter créditos, para que eles venham ter uma influência entre os líderes mundiais, entre os bancos mundiais, entre o poder aquisitivo. E é por isso a razão de se fazer aliança. Não pode, pessoal. Israel, ele está pecando. Há exceções, mas a maioria, principalmente do judaísmo, hoje está corrompido. Yeshua, ele disse que nos últimos tempos o amor de quase todos esfriaria. E isso é verdade, eu não posso dizer que isso não é fato. As pessoas estão se inflamando cada vez mais no mal, no erro, né? Infelizmente. E aqui nós conhecemos a história do nosso povo através da leitura. Todos os sábados nós estamos aqui dedicando uma hora e pouca, para que você possa entender. Vejam só, nós tínhamos Noé, nós tínhamos Abraão. Noé salvou a humanidade. Olha o que esse homem justo fez. Olha o que esse homem justo fez. Ele salvou a humanidade. Ele salvou os animais. Ele é o arauto da justiça. Ele andou com o Eterno. E não tinha Torá. Não tinha mitzvot.
ortogada, não tinha. Mas ele tinha princípios de vida. Ele era um justo, um tzadik. Ele andou com o Eterno. Depois nós chegamos ao momento em que Abraão, ele era um tzadik, ele era um justo, filho do caminho, um homem verdadeiro, que também através dele veio o povo de Israel. Só que o povo de Israel, o Eterno sempre enfatizou: guardem os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos, guardem as minhas mitzvot, guardem os meus shabatot, guardem os meus sábados, guardem as minhas festas, guardem. O Eterno sempre enfatizou em toda a Torá. Mas o povo de Israel fizeram sempre o que era mal aos olhos de Adonai. Consequentemente, veio as maldições. Veio o povo de Israel ser assimilado entre as nações. Eles foram espalhados entre as nações. Por quê? Era necessário se espalhar. Porque senão o povo de Israel ia cometer atrocidades terríveis. Então nós vemos aqui, eles foram espalhados. No final dos tempos o amor vai esfriar, e no final dos tempos eu terei tanta pena do homem que vou abreviar os dias. Foi o que Adonai disse. Por causa dos escolhidos, ele abreviou os dias. Isso é bastante interessante, pessoal. Mas infelizmente nós temos muita gente cativada, né? Vivendo um sistema corrupto, um sistema legalista, um sistema que opera em segredo. Logo, logo ele será revelado, o homem da iniquidade. Mas nós temos muita gente que se inflama no legalismo, achando que é melhor do que o outro, né? Achando que serve mais a Deus do que o outro, achando que obedece mais os mandamentos do que o outro, achando porque se colocar um véu é mais santa do que o outro, ou do que a outra, achando que se deixar os peotes, aquelas costeletas, esses cachinhos que os judeus deixam aqui do lado da cabeça, os peotes, achando que é melhor do que os outros. E se você for olhar a origem daqueles indivíduos que se acham assim, são ex-gentios. São ex-comedores de carne de porco. São ex-comedores de lixo. Comiam caranguejo, comiam camarão, faziam tudo que era de errado. E hoje se fantasiam. Hoje vivem como palhaços, verdadeiros palhaços, achando que vai cativar o Eterno, ou que vai enganar o Eterno. Você pode enganar as pessoas, né? Você que está me ouvindo, se você é assim, judeu, rabino, quem quer que seja, se você é assim, usa palavras eloquentes, usa uma eloquência para cativar o ignorante, ocultando o real sentido das Escrituras, você é um miserável. Você é um miserável. Você está jogando sua vida no Guerrinom. Você está lançando a sua Neshama, a sua Nefesh, no Guerrinom. Você não está fazendo o que é certo. Você não está. Infelizmente a gente tem muita gente ignorante. Nós recebemos dezenas de pessoas, dezenas e centenas de pessoas na comunidade. Mas quais as que continuaram? Quais as que permaneceram no estudo das Escrituras? Que a prioridade aqui na comunidade é as Escrituras. As Escrituras são prioridades. Mas quais as que permaneceram? Quais as que continuaram?
acham motivo em tudo. Por quê? Porque elas não querem obedecer e acabam se desviando da verdade. Acabam negligenciando a palavra do Eterno. Lançam para longe os ensinamentos que o Eterno deixou para nós. E isso vai de mal a pior. Pessoas que se diziam seu amigo, que batiam, comiam no seu prato, dormia na sua cama, dormia em casa, comia e bebia na sua mesa. Hoje deram coices, viraram bodes dando chifradas. Pessoas que foram ajudadas por determinados pastores, pessoas sérias, por determinados líderes, e que hoje dão coice, e que hoje dão chifradas como bodes. E isso que eu estou querendo dizer é que existe muita gente que se simpatizam com o judaísmo, mas viver o que realmente as escrituras querem ou elas exigem, ninguém faz, ninguém obedece. Acham motivos para tudo, acham pelo em ovo, acham pelo em ovo, fazem tempestade no copo d'água, tudo para não obedecer ao Eterno. Transferem suas culpas para terceiros, transferem as suas falhas, as suas culpas, as suas maldições que elas estão gerando dentro dela para os outros. A culpa sempre é do outro e nunca dela. Pessoas que agem assim são piores, pessoal, piores do que hereges. Pessoas que estão nas igrejas são piores. Que elas sabem se esconder, sabem manipular uma situação que não existe. Para o erro, para o mal, elas correm e se apressam e executam tudo rápido e muito bem feito. Mas para o que é certo, para o óbvio, para a razão e para a verdade, elas não fazem. Então nós estamos aqui vendo um contexto extraordinário das Escrituras. Se você for olhar, eu sempre digo e repito, você chega para uma pessoa, ela conhece o Talmud, ela conhece o Midrash, ela conhece o Zohar, ela conhece a Kabbalah, ela conhece o Urumash, ela conhece a Mishnah, ela conhece a literatura judaica como nunca. Mas se você perguntar para ela quem foi Devorá, quem foi o filho de Abraão, se você perguntar para ela quem é Yeshua, Yeshua é o Mashiach, ela não vai saber. Essas pessoas arrumam tantas coisas, dizendo que Yeshua não é da origem de Davi, dizendo que Yeshua não é o sumo sacerdote, como Paulo tinha falado, dizendo que Yeshua foi algo criado por Roma, pela Igreja Católica. Por quê? Porque ela desconhece das Escrituras. Elas começam a inventar sobre o servo sofredor, que lá em Isaías 53, eles começam a inventar, dizer que foi o povo de Israel, se lá está no singular, servo sofredor. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. Transferindo as suas culpas, os seus erros para os outros. É o que mais acontece. Infelizmente, conhece, mas não quer conhecer o Senhor Deus. É verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Obedecer ao Eterno se tornou sinônimo de rebelião. Obedecer ao Eterno não é fácil. Tá? É mais fácil eu me fantasiar-se
de determinada ação religiosa, né? É mais fácil. Olhem para as religiões. Eu fui na Igreja Católica quando eu era pequeno, fui batizado na Igreja Católica, nasci, sou filho de pais católicos, fiz primeira comunhão, fiz Eucaristia, estudei um pouco para ser padre. E olha a religião. Sempre existe alguém melhor do que o outro dentro da religião. O padre superior, as irmãs são superiores. Todas as religiões têm alguém superior que manda e elas obedecem. Não é uma questão de respeito, é uma questão de humilhar, de humilhação, de oposição, de imposição, escravizar, não deixar a pessoa obter informações que a liberta. Isso é uma religião que tem a tendência somente para que o homem cresça e nunca o eterno. As igrejas, a maioria, não são todas, mas a maioria tem os seus líderes, a maioria tem os seus líderes que ficam impondo algo sobre as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu vivi isso. 18 anos no cristianismo. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Passei pela neopentecostal, pentecostal, reformistas, tradicionais, luteranos, teologia da prosperidade. Passei por tudo isso. Eu sei o que é isso. E cada uma delas que eu passei, eu vi como que o ser humano é. E o judaísmo nazareno não existe imposição, não existe impor algo a ninguém. O judaísmo nazareno, ele é conscientizador. Ele chama a pessoa para se conscientizar do que ela é, do pecado que ela cometeu, do erro que ela cometeu, para que ela se arrependa e para que ela volte a obedecer ao Eterno. É isso que o judaísmo faz. O judaísmo não impõe nada sobre ninguém. O judaísmo traz o que a responsabilidade faz com aqueles que querem obedecer. São responsáveis, têm compromisso, pessoas compromissadas com a verdade, pessoas ordeiras, pessoas honestas, verdadeiras. Isso é o judaísmo nazareno. Tá? Esse é o judaísmo nazareno. É a essência de Yeshua. É isso aí. É o ensino sadio que Paulo fala. Nós temos que desenvolver um ensino sadio, disse Paulo. Esse é o ensino sadio em que muitos não aceitarão. Pelo contrário, promoverão discursos. Eles se reunirão ao torno de si e promoverão líderes que venham fazer com que os seus ouvidos se agradem, que irão coçar, dizer, olha que bacana, como é bom ouvir este homem. É isso que as pessoas vão fazer, se reunir em volta de si, inimigas da verdade. Elas irão se reunir, elas irão descartar aqueles que falam a verdade, elas irão descartar, elas irão expulsar de suas religiões, de suas sinagogas, de suas comunidades, aqueles que falam a verdade, e eles se reunirão entre si e promoverão líderes, eles estabelecerão líderes que vão dizer para eles tudo aquilo que os agrada. Aqui você não pode falar de idolatria, aqui você não pode falar de promiscuidade,
Aqui você não pode falar de adultério. Aqui você não pode falar de roubo. Aqui você não pode falar de determinado pecado. Aqui você tem que falar sim da tradição do nosso povo, do costume do nosso povo. Aqui você tem que estar informado das tradições do nosso povo. Mas não fale de pecado, porque isso não traz lucro, gente. A católica mudou a palavra de Deus, o batismo, a confissão, as perseguições criaram santos e coisas mais graves ainda. Eu também fui católica e sei o que é isso. Fato. Entendeu? Então, promoverão líderes. É o que está acontecendo. Indo de mal a pior. E o pior vai vir agora. E todos saberão o quanto são ignorantes. Infelizmente é isso que está acontecendo. Bem, nós finalizamos aqui o estudo do livro de Softim Juízes, pelo menos os 3 capítulos, capítulo 4, 5 e 6. Sábado que vem nós iremos ler o capítulo 7, 8 e 9. Aí nós vamos ver a batalha de Gideon. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.